Nossa, como é importante esse momento. É um momento de conversa, mas uma conversa virtual, né? Eu tomo meu café daqui, você toma o teu suquinho, o teu chá, o seu café daí. Sabe, tomar café para mim no momento aqui nesse meu sofá é importante. É um momento que eu consigo relaxar, muitas vezes pensar e também planejar as minhas aulas. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre símbolos. Símbolos que é a primeira parte do nosso estudo do novo capítulo. Os símbolos, para algumas pessoas, têm um significado tão grande, e para outras nada representa. E isso se dá porque é exatamente este o significado. O símbolo tem que ter um significado, a representação de algo na sua vida. E para dar o exemplo hoje, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Na minha família, a minha avó veio da Áustria. Nós chamávamos ela de Oma, o nome dela era Charlotte. A Oma ganhou da família dela este quadrinho. E neste quadrinho tem uma Edelweiss. Seguindo uma lenda austríaca, a Edelweiss é a maior prova de amor que alguém pode receber. Diz a lenda que ela foi regada, que ela nasceu com as lágrimas de uma mulher, de uma jovem, de uma moça que sofria de amor. E lá, para você representar todo este amor, você dá para uma pessoa a Edelweiss como forma de amor. Este quadrinho veio da Áustria há muito tempo atrás. A minha avó recebeu da família dela, que ela deixou na Áustria e veio fazer a sua vida aqui. Muitos anos se passaram, ela contou para mim, contou para minhas primas, para todos essa história linda. E hoje a minha avó não está mais comigo, não está mais conosco, ela está sim, juntinho de Deus Pai Todo-Poderoso, tenho certeza disso. Mas o quadrinho dela, que ela recebeu da avó, com a Edelweiss, na minha casa, é um dos objetos mais preciosos que eu tenho. Isso se dá por quê? Porque ele tem um significado para minha família, tem um significado para mim. Para outra pessoa, nada mais é que um simples quadrinho, com uma florzinha que eu nem sei de onde veio. Este, claro, é um símbolo da minha família. E agora eu pergunto para você, o que você tem? Que representa na tua família ou para você como objeto precioso que quando você olha, você faz memória, você lembra de um momento gostoso, você volta no tempo. Este é um dos objetivos, é um dos mistérios que faz com que o símbolo esteja presente na nossa vida. Na vida religiosa, da mesma forma. As religiões trazem vários símbolos e para aquela religião específica, o símbolo é importante. Dentro do cristianismo, eu trago o exemplo da cruz. Jesus venceu a morte e a cruz representa essa vitória de vida eterna, de vida boa, porque Jesus veio e disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E a cruz é o exemplo de vitória para a tradição cristã. Agora, para continuar a nossa aula, eu preciso que você assista o vídeo que a professora está indicando. E nele tem 5 símbolos importantes, grandes símbolos, mundialmente, em 5 tradições religiosas diferentes. Eu já volto com você. Assiste o vídeo primeiro, tá bom? Todas as religiões possuem suas tradições e um modo de vida que a identifica. Em muitos casos, para expressar determinada crença, símbolos foram criados ou reforçados para identificar a fé de alguém ou lugar. Muitas vezes nos deparamos com símbolos religiosos e não sabemos seus significados e suas origens. Em outros casos, alguns símbolos se tornaram tão populares que seu significado atual não condiz com a sua origem histórica.
Independente do país ou idioma, os símbolos transmitem seu significado comum e assim sua imagem faz com que determinada religião se espalhe pelo mundo. Seja no cristianismo, no islamismo, budismo ou hinduísmo, todas possuem seus símbolos que as identificam. Aqui apresentaremos 5 símbolos religiosos mais comuns do mundo e seus significados. A cruz cristã. Considerado o principal símbolo cristão, a cruz tem sua origem bem antes de Jesus e logo no primeiro século e até os dias atuais é utilizada como forma de representar a fé em Cristo, principalmente entre os católicos ortodoxos, anglicanos e luteranos. Sua razão está baseada na morte que Jesus sofreu e que era comum na época, a crucificação. Apesar da imagem apresentada pela morte de cruz, este símbolo significa para muitos cristãos a vitória de Jesus sobre a morte e, segundo o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Existem muitas variantes da cruz, sendo as mais conhecidas a cruz tal, muito comum entre os franciscanos, a cruz de Jerusalém, a cruz pátria, presente no escudo do Clube de Futebol Vasco da Gama, a cruz nórdica, dentre outras. Também está presente em várias bandeiras de países que a representam de diversas formas e tamanhos, e todas com significado cristão, como a da Dinamarca, da Finlândia, Grécia, Portugal e Inglaterra. O peixe. Outro símbolo cristão, o peixe teve sua origem logo no início, quando os cristãos sofriam perseguição e precisavam se identificar sem levantar muita suspeita, como acontecia com o símbolo da cruz. Dessa forma, fazia-se o desenho de uma meia-lua para baixo e outra para cima, representando um peixe, e em alguns casos com a inscrição grega, cujas iniciais significavam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se pegarmos as primeiras iniciais de cada palavra dessa frase, temos a palavra grega peixe, daí a origem deste símbolo. O peixe era o principal alimento para os povos judeus, e além disso foi o alvo de um dos mais famosos milagres de Jesus, quando este o multiplicou para alimentar milhares de pessoas. Também significava a salvação das almas, pois Jesus disse aos discípulos para serem pescadores de homens para o seu reino. A lua crescente com estrela. Símbolo do islamismo, a lua crescente com a estrela foi inicialmente símbolo do Império Otomano. A princípio, somente a lua era símbolo do Império Bizantino, porém no ano 330, o imperador romano Constantino acrescentou a estrela em referência à Virgem Maria. Após a conquista muçulmana de Constantinopla, atual Istambul, o símbolo passou a ser utilizado no Islão como forma de soberania, dignidade e renovação da vida e da natureza. No que diz respeito à religiosidade, o símbolo representa os 5 pilares da fé islâmica: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação, em referência às 5 pontas da estrela. Muitas bandeiras de países trazem este símbolo em sua flâmula, como Turquia, Paquistão, Argélia e Tunísia, todas em referência ao islamismo. A estrela de Davi. A estrela de Davi é uma estrela de 6 pontas e um dos principais símbolos do judaísmo. Presente nas sinagogas, lápides e em vários elementos da cultura judaica, o escudo de Davi, como também é conhecido, historicamente não se limitava ao uso pelos judeus e originou-se quando, lado a lado com a estrela de 5 pontas, serviu como sinal mágico ou como decoração, de forma a apresentar uma identidade aos judeus em contrapartida à cruz de Cristo. Na Idade Média, este símbolo apareceu com maior frequência entre os judeus, mas sem nenhum significado religioso em especial. A comunidade judaica de Praga foi a primeira a usar a estrela de Davi como símbolo oficial,
e a partir do século XVII a estrela de 6 pontas se tornou o selo oficial de muitas comunidades judaicas e um sinal geral do judaísmo. Presente em algumas catedrais cristãs, a estrela de Davi é mais conhecida através da bandeira de Israel. Yin Yang. Símbolo do taoísmo, o Yin Yang é um círculo dividido ao meio por uma linha ondulada, com uma metade negra, Yin, e outra branca, Yang. Cada metade possui também um pequeno círculo de cor oposta em seu interior. Esse símbolo representa o equilíbrio das forças positivas e negativas e de tudo que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. A metade negra representa o escuro, a noite, a lua, o feminino e a passividade. Já a metade branca representa a atividade, o iluminado, o dia e o masculino. O círculo menor representa a presença de cada um no outro. Assim se deduz que nada existe no estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas sim a transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista como seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Conhecido tanto no Ocidente quanto no Oriente, este símbolo está presente em toda a cultura do mundo contemporâneo, seja na religião ou como apenas um adereço. Também há referência a este símbolo na bandeira da Coreia do Sul. Coisa boa! Agora você já assistiu o nosso vídeo por indicação da professora e vamos fazer a orientação da nossa aula. Olha só, sempre a professora está mandando o nosso roteiro de estudo desta aula. E hoje nós vamos iniciar, então, o capítulo 2, que tem como título Símbolos e Ritos, Linguagem de Ontem e de Hoje. A página 19, eu preciso que você faça, que você leia, que você observe essas duas páginas em silêncio. Responda as questões oralmente. Nós vamos retomar, vamos começar a nossa próxima aula exatamente desta página. Mas eu gostaria que você lesse aqui e respondesse depois de forma oral e individual. Mais uma vez, a prof pede que você faça a leitura de toda a página. Mas eu gostaria de explicar alguns pontos importantes aqui. Estamos na página 20 do nosso livro de FHCR, Diálogo Interreligioso. Um filósofo alemão nos diz o seguinte, que somos animais simbólicos porque somos os únicos capazes de elaborar símbolos. Voltando no tempo e no espaço, nós temos aqui o registro, ainda no período paleolítico, que os seres humanos registravam seus cotidianos, a sua vida nas cavernas, e não deixava de ser, e era uma forma de ter o registro, um incentivo, o que era o registro da vida daquela época. E assim se deu sempre em toda a humanidade. Agora, aqui no 1, 2, 3, 4, 5, no quinto parágrafo, eu tenho uma explicação do que é símbolo. Então, como sempre a gente faz na aula, por favor, pega seu marca-texto e faz um destaque neste parágrafo inteiro, por favor. Porque ele diz assim, quando atribuímos a algo determinado significado ou valor, estamos criando um símbolo, objetos, construções, elementos de natureza e pessoas. Por exemplo, pode se tornar símbolo quando são ressignificados por alguém ou por um grupo. Olha só essa última frase. O símbolo é mais que uma imagem, ele transmite significados e sentidos. Aqui eu entendo que para ser um símbolo ele tem que ter um significado, tem que ter um sentido, tem que dizer algo, tem que transmitir uma mensagem, porque senão é um objeto qualquer. Como esse marca-texto não é um símbolo, ele é um objeto de uso pedagógico, de uso escolar. Virando a nossa página, nós temos agora a página 21. E aqui na página 21 eu tenho destaque para os atabaques.
Os atabaques de tradição afro-brasileira são importantes porque eles eram utilizados também na hora de uma fuga, na hora de uma celebração forte dessa tradição, e até hoje eles são considerados como símbolos sagrados. Em outra tradição religiosa que nós temos muito presente no Brasil é a indígena, e para essa tradição a natureza é sagrada, o respeito à natureza sempre. Para finalizar a indicação aqui nesta página, com a leitura de toda a página que você deve ter feito, eu peço que você realize a questão número 1. É uma pesquisa que ele pede de um símbolo, de uma tradição religiosa, que você conhece. Explique o seu significado e importância para quem pratica a religião. Eu sugiro aqui, se você quiser assistir novamente o vídeo de indicação da professora e contar com as suas palavras o significado, tá valendo. Meus amores, cuidem-se, protejam, tenham paciência, logo, logo isso vai passar. E eu gostaria de deixar a minha mensagem hoje, que é o seguinte: tenham calma, estabeleçam a rotina, cuidem do seu cronograma e vamos ser felizes. Vamos ser felizes só por hoje. Beijo. Olha para a prof aqui. Tchau.